Bom dia, meus irmãos, queridos amigos do Café com Fé e Confissão. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, né? Que maravilha. Coisa boa saber que tudo vai bem, que vai melhorar, né? Hoje é terça-feira e nós à noite teremos um culto de oração, né? Culto da fé. Vai ser uma grande bênção, vai ser um favor tremendo de Deus nas nossas vidas. Não perca, presencial e online, tá? Você será muito bem assistido por uma palavra vindo do trono de Deus. Aleluia. Então, a fé é a voz da autoridade. Essas coisas conhecem a voz da autoridade. Sua fé é a sua voz de autoridade. Cuidado com o que você autoriza que seja feito. Jesus disse que você pode ter o que você diz, e muitos profetizam derrotas, mês após mês, até que a colheita finalmente vem. E foi fiel o livro de Gênesis. Derrota, necessidade e inabilidade foram colhidas em abundância. Por quê? Pelas suas palavras serão justificados, e pelas tuas palavras será condenados. Mateus 12, 37. Aleluia. Sabe, queridos, a palavra diz que do fruto das suas palavras o homem se farta de bem, e das obras das suas mãos se lhe retribui. Provérbios 12, 14. Quando fecha os olhos para maquinar perversidade, quando morde os lábios, efetua o mal. Provérbios 16, 30. As palavras de Jesus se encaixam aqui de alguma forma. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mateus 12, 35. Note, quem tira as coisas? O homem, não Deus. Os tesouros do coração não podem ser escondidos, mas são manifestados através das palavras. Aprenda a receber a palavra de Jesus de forma pessoal. Em Marcos 11, 23, Jesus nos diz que você pode ter o que você disser, se o que você disser vier da fé do seu coração. O que aconteceria se Jesus passasse pelas fileiras da sua igreja, onde você congrega, impusesse as mãos sobre as pessoas e dissesse: depois que eu colocar minhas mãos sobre cada um de vocês, tudo que vocês disseram iria acontecer de fato. A metade da congregação iria pular dizendo: isso vai me matar do coração. Você ficaria 2 semanas enterrando mortos. O inimigo programou a mente das pessoas até o ponto em que, ao invés de resisti-los, elas se aproximam dele e falam a sua língua. Aleluia. Sabe, queridos, devemos nos treinar a nós mesmos para falar a palavra de Deus. Então, Efésios capítulo 5, verso 1 nos diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A palavra imitadores, em grego, significa copiar, reproduzir. Nós devemos imitar Deus como uma criança faz com o seu pai. Se uma criança imita seu pai, ela irá andar com ele, falar com ele, copiar cada gesto dele. Nós não devemos fazer menos que isso com o nosso pai, Deus. Jesus disse que ele fez segundo o que viu seu pai fazer. João 5,19. Ele diz que seu pai o havia dado um mandamento. Aleluia. João 12, 47 ao 50, o que ele deveria falar. Então, Jesus tinha consciência de imitar o Pai. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tenho quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. Deuteronômio 18, o verso 18 e 19 diz: eu sei que o seu mandamento é vida eterna, aquilo pois que eu falo exatamente como o Pai me ordenou. Aleluia. Sabe, queridos, nós podemos parafrasear, os versículos acima. Jesus disse: o Pai deu-me instrução, o que eu deveria dizer, e essas palavras ditas
produzirão vida. E o que quer que eu diga é exatamente o que o Pai disse. Quando você estuda a vida de Jesus, você encontra diversos fatos importantes que fizeram com que ele vencesse o mundo, e a carne e o maligno. E posso listar algum para você. Ele gastou muito tempo em oração, mas nunca orou o problema. Ele orou a resposta. O que Deus disse e o que Deus diz na sua palavra sempre será a resposta. Ele falou com precisão, nunca um discurso tortuoso. Suas conversas foram sempre consistentes do que Deus disse. Ele sempre falou o resultado final, nunca o problema. Ele também nunca confessou circunstâncias presentes. Ele falou o resultado desejado. Ele usou a palavra escrita para derrotar Satanás. Por exemplo, em Mateus 4, o verso 3, 4, 10 e 11, chegando então o tentador disse-lhe: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então lhe ordenou Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Satanás apenas deixou Jesus depois que ele disse: vai-te, Satanás. Então, meu irmão, minha irmã, né? Você tem que expulsar Satanás. Prestou atenção que ele disse: vai-te, Satanás? Então você tem aceitado enfermidade, você tem que dizer: enfermidade, vai-te embora. Você tem aceitado miséria, você tem que dizer: vai-te embora. Você tem aceitado influências malignas, vai-te embora. Você tem sido tentado, você tem que dizer: vai-te embora, Satanás. É uma ordem, Jesus nos ensinou. Satanás apenas deixou Jesus depois que ele disse: vai-te, Satanás. Então Satanás precisa receber uma ordem, o diabo precisa receber uma ordem da nossa boca. Então você deve dar uma ordem dizendo a ele: vai embora, some daqui, desaparece, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, meu querido, minha querida, se nós não fizermos isso, provavelmente nós vamos ficar em má companhia. Então, quando o problema vier, você diz: vai-te embora, enfermidade, vai-te embora. Lembra que nós lemos aqui nas Escrituras, em Mateus 4, o verso 3, 4, 10 e 11, e Satanás apenas deixou Jesus depois que ele disse: vai-te, Satanás. Jesus sempre falou diretamente com o problema, com as árvores, com a tempestade, ondas, demônios e Satanás. E todos eles obedeceram. Aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos viver nesse nível de fé. A nossa voz de fé é uma voz de autoridade. E você pode dizer: vai-te, miséria, vai-te, problema, vai-te, câncer, vai-te, vírus maldito, vai-te embora, some, desaparece, eu não te aceito. Vamos imitar Jesus, vamos ser imitadores de Jesus. Jesus nos ensinou muito bem como fazer. E ele disse: vai-te embora, Satanás. Vai-te, Satanás. Some, desaparece daqui. Eu não te aceito. Você tem que falar. A sua voz é uma voz de fé e uma voz de autoridade. Diga a Satanás agora mesmo. Diga a esse câncer. Diga a essa dor. Diga a esse problema que você tem. Diga a essa enfermidade que está te perseguindo, a essa miséria que está te seguindo, a esse problema no casamento: vai-te embora, Satanás. Pisa na cabeça dele e manda ele embora. E ele tem que te obedecer, porque a sua voz é uma voz de fé, de autoridade. Um bom dia, pastor Beto Fernandes que te ama. À noite a gente se vê lá. Amém, queridão?